A paz do Senhor, os irmãos, vamos para mais um comentário bíblico da lição que estamos estudando nesse quarto trimestre, acerca do Evangelho, marcando o Evangelho de Marcos. A lição que vamos comentar, a lição de número 5, ela está inserida no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. E o título da lição é O Servo Enfrenta a Incredulidade. A lição sempre ela traz 3 objetivos. O primeiro objetivo é defender a fé única e verdadeira em Jesus. Imitar o caráter humilde de Cristo. E o terceiro é servir a quantos queiram conhecer a Jesus. O textuário da lição diz: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. A verdade prática nos diz: o servo Jesus triunfa até sobre a incredulidade dos seus discípulos, né? A incredulidade dos seus familiares, dos seus irmãos de sangue de Maria e dos seus irmãos pátrios. A incredulidade permanece até hoje. O mundo que não conhece a Jesus, muito menos o Cristo. E nós queremos falar justamente disso, porque nós aprendemos, a igreja parou no tempo, a igreja não tem avançado no sentido de separar o Jesus do Cristo, não no sentido de separar um do outro, mas no sentido de ensinar a diferença entre o Jesus e o Cristo. Porque Jesus e o Cristo são uma pessoa, mas essa pessoa está dividida em dois aspectos, vamos dizer assim, né? Em duas naturezas. Jesus tem a natureza humana e a natureza divina. Jesus é a natureza humana, Cristo é a natureza divina, melhor dizendo. E isso pouco foi e está sendo divulgado pela igreja. Graças a Deus que nos últimos anos Deus tem levantado pessoas, irmãos, para estar trazendo conhecimento da palavra. Porque tem uma grande diferença entre nós entendemos a palavra, compreendemos a palavra, recebemos a palavra através de revelação. Mas nem por conta da revelação a gente vai ter a compreensão. E isso tem vários textos na Bíblia que comprovam isso. O apóstolo Pedro, por exemplo, tem uma revelação divina de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Mas ele ainda não tinha compreendido isso. Ele só foi compreender isso depois que Jesus morreu e foi assunto aos céus. E depois que Jesus ressuscita, aliás, antes de ser assunto aos céus, que se revela para ele ressuscitado, em corpo glorificado. Daniel também recebe uma revelação e também não tem a compreensão. E ele ora a Deus e Deus manda Gabriel para explicar para ele acerca do Messias. É basicamente sobre isso que que Marcos está trazendo no capítulo 5, aliás, na lição 5, no capítulo 6, justamente falando disso, da incredulidade. Porque a incredulidade, ela vem principalmente por falta do conhecimento. A pessoa não conhece e não acredita. Não é nem por vista, é no sentido de conhecer. Nós temos a situação do próprio apóstolo João, do próprio João Batista, que por ser primo de Jesus, ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o Cristo, né? E isso está registrado lá no Evangelho, está registrado aqui no próprio Marcos, né? Capítulo 8, versículo 5 e no versículo 14.
João, quando estava batizando, e ele disse, olha, esse é aquele de quem eu falava, e eu não conhecia. Não conhecia o quê? Não conhecia que era o Messias. Ele conhecia que era Jesus, como essa lição aqui vai trazer no capítulo, na lição 5 do capítulo 6. A introdução à lição vai dizer, o capítulo 6 de Marcos, objeto desta lição, destaca a tragédia da incredulidade dos nazarenos, de Herodes e dos próprios discípulos. Esse contraste serve para realçar a importância de se desenvolver fé sincera no servo de Deus. E a incredulidade aqui não é apenas nos nazarenos, e no Herodes e nos discípulos. A incredulidade é primeiro na família de Jesus, né? Está registrado aqui no Evangelho de João, capítulo 7, verso 5, e está registrado também no Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 21, que a família de Jesus, a mãe e seus irmãos vieram com cordas. Em algumas traduções está dizendo que eles vieram com cordas para amanhetar, para amarrar Jesus, porque estavam dizendo que eles estavam loucos, a própria família. Então, o primeiro tópico aqui da lição vai dizer a incredulidade dos nazarenos. O local de incredulidade, né? Onde Jesus cresceu, onde Jesus viveu ali os seus 30 anos, porque Jesus só se tornou público depois dos 30 anos, depois de passar pelo batismo. E aqui, olha o que eles vão dizer quando Jesus já começa o seu ministério e volta à sua cidade, já com o povo, já com os discípulos, e já com muita gente sabendo do que ele estava fazendo. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Tinha 4 irmãos homens, com Jesus eram 5 filhos de Maria, homens, fora as mulheres, que na antiga aliança as mulheres não eram contadas, né? Dificilmente se via um pai registrado quantas filhas tinha e o nome delas. Mas aqui o povo dizia, e qual é o problema disso? O problema disso é que o maior problema de incredulidade, a maior, vamos dizer assim, descrença ou desonra, é justamente no meio da família, né? A maior desonra é justamente por conta da convivência. E isso é comum na família, é comum na igreja, é comum na empresa, né? De onde você vem, né? O próprio Jesus, quando começa o seu ministério, e ali é apresentado para um dos discípulos, né? Que depois vai ser discípulo, e ele diz, pode vir alguma coisa de Nazaré, né? Porque a gente prejulga o lugar, prejulga o município, prejulga o país, mas Deus ele é especialista em fazer isso, está registrado na sua palavra, que ele faz daquele que não é para ser, daquele mais improvável, né? Ele coloca em evidência. Então isso é o que Deus é especialista em fazer. Então a maior descrença, a maior desonra é justamente no meio dos conhecidos, no meio da igreja. De onde vem tanta sabedoria, né? De onde é ele? Não tem nada, né? Financeiramente, e é visto dessa forma. E nós temos aqui também, no João capítulo 6, verso 4, que o próprio Jesus vai dizer isso. No capítulo 6 dessa lição que estamos vendo, no versículo 4, Jesus vai dizer, olha, não existe profeta sem honra, a não ser no meio dos seus, no meio da sua parentela, dos seus familiares. Todo profeta é honrado. Mas no meio dos seus ele não é honrado. E você vai ver isso em toda a Bíblia. E João capítulo 1, verso 23, está falando aqui, o João evangelista, o João Batista, dizendo que não conhecia Jesus, sendo que ele era primo, cresceram juntos, brincavam juntos, mas quando ele diz, está entre nós, e eu não conhecia como o enviado, como o Messias.
E nós temos aqui a questão do Messias e o Cristo, o nome é o mesmo, né? Messias em hebraico, Cristo em grego, que significa ungido, né? O João Batista dizia que não conhecia o ungido de Deus. Pois bem, então aqui a incredulidade é em todo o povo e até hoje. Mas justamente nessa situação dessa dupla, né, nacionalidade, vamos dizer assim, dessa dupla face de Jesus, de Jesus e o Cristo, nós precisamos entender isso. Graças a Deus, eu quero deixar para vocês analisar muito a um pastor que eu posso dizer assim, na minha humilde forma de falar, que é das maiores, vamos dizer, de conhecimento bíblico, né, no Brasil hoje, pastor Eduardo Reis. Porque não apenas lê, não apenas comenta, como a gente vê o próprio comentário aqui da lição, é um comentário pobre no sentido de trazer revelação, no sentido de trazer conhecimento. Eu não estou falando de pregador. Tem muitos pregadores no Brasil, pregadores bons, que pregam a palavra, que tem uma mensagem, né, muito boa. Eu estou falando de ensinar a Bíblia, para a gente entender a Bíblia. E geralmente na escola bíblica a gente não ouve um glória a Deus, um aleluia, porque quando se está trazendo revelação, a gente fica boquiaberto, a gente fica dizendo há quanto tempo eu sou crente e não conhecia isso, né? Isso aconteceu com os judeus e acontece até hoje no meio da igreja. O próprio apóstolo Paulo, quando começou a pregar, dizia, eu cuidava que vocês já estavam preparados para um alimento sólido, mas vocês ainda estão necessitando de leite, ainda são crianças, porque não estão avançando, não estão crescendo. Ninguém quer buscar conhecimento, ninguém quer buscar revelação, ninguém quer buscar compreensão da palavra. Pois bem, o segundo subtópico da lição aqui, do primeiro ponto, vai dizer efeitos da incredulidade. Quais são os efeitos da incredulidade? Né? O efeito da incredulidade é não pôde fazer ali muito ou nenhum milagre. Aonde não tem fé, aonde ninguém crê, Jesus não opera. Não é que ele não possa fazer. Nós temos aqui o exemplo, aqui em Mateus 8:2, do leproso. O leproso vai dizer assim, mestre, se tu quiser, se tu queres, tu pode me limpar. Ele não perguntou se tu pode. Ele já sabia que ele podia, pelo que ele já tinha ouvido falar dele. Então, o que nós aprendemos na igreja, basicamente o que a gente aprende da igreja de Jesus é só os feitos dele, é o que ele faz, o que ele fez e o que ele pode fazer. Mas nós não procurou crescer e aprender no que ele é. E o ministério terreno de Jesus, pregando o evangelho do reino, que Jesus pregou o evangelho do reino, a igreja que pregou o evangelho da graça, Jesus prega o evangelho do reino, ele veio trazer, para mostrar para o mundo quem ele é, e não simplesmente o que ele pode fazer. Em situações que ele dizia, para mostrar para vocês que o Filho de Deus tem poder para fazer, né? Para perdoar pecado, eu vou fazer esse milagre aqui. Mas a intenção dele, o desejo dele não era fazer milagre, era se tornar conhecido. E até os discípulos vão perguntar quem é este. Estava com ele, convivendo com eles, mas quem é este? Quem é este que tem esse poder? E Jesus sempre quer se tornar conhecido, né? Quem é este? O terceiro subtópico do primeiro vai dizer reações à incredulidade. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então, a reação da incredulidade. Não é que Jesus era pego de surpresa. Jesus já sabia disso.
né? Jesus ficava olhando a reação das pessoas, como até hoje, a reação no meio da igreja de não querer saber quem é o Cristo. O mundo fala, quando fala pouco em Jesus, só fala em Deus, o mundo. Você vê que o mundo pagão só fala em Deus, quando fala. Mas fala em Deus, mas não como um Deus poderoso que pode todas as coisas. Fala como um Deus assim, né? Se Deus quiser, Deus te abençoe, mas assim, falando da boca para fora. Do conhecimento mesmo de Jesus, ninguém vê falar de Jesus. Na igreja se fala de Jesus, mas aí precisamos conhecer o Cristo. E é essa situação que essa lição está trazendo, a diferença entre o Cristo, Jesus e o Cristo. O Evangelho marcano, o Evangelho de Marcos, como retrata Jesus como Cristo, a narrativa marcana expõe os personagens humanos, né? Expõe os personagens humanos. Nós vemos aqui Jesus várias vezes repreendendo os espíritos imundos, que o conhecia como Cristo. Depois que Jesus passou pelo batismo nas águas, lá com João Batista, e foi ungido pelo Espírito Santo, quando ele recebe essa unção pelo Espírito Santo, e ele vence o Satanás no deserto, aí ele é conhecido no mundo espiritual, né? No mundo espiritual maligno, ele é conhecido como o Filho de Deus. Porque aonde ele chegava, que tinha um endemoniado, que tinha uma pessoa possessa, que ele ia para libertar, os demônios falavam através dessa pessoa: o que tu vem, Jesus, nos atormentar antes do tempo? Eu sei que tu é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus repreendia para que ele não falasse na boca da pessoa, porque Jesus não queria ser revelado pelos espíritos imundos ou pelo diabo. Jesus queria ser revelado pelos seus discípulos, por aqueles, pelo sumo sacerdote, pelo povo judeu. Jesus queria ser revelado por eles. Tanto é que aqui no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e 12, ele vai dizer: veio para o que era seu, e os seus não receberam, os seus não reconheceram. Ele veio para os seus, é igual hoje, ele é o Cristo, ele é o Senhor, o Salvador, ele é o dono da igreja, e as pessoas não o conhecem, da igreja, os crentes não conhecem, não sabem quem é o Cristo. Só sabem falar dos milagres de Jesus, mas não conhecem o Cristo. E essa lição ela vem tratar justamente disso. Então nós temos aqui, quem é Jesus? Através do pastor que eu falei para vocês, o pastor Eduardo Reis, que é a maior autoridade hoje no Brasil em termos de conhecimento bíblico, isso eu digo sem medo de errar, ele tem um conceito bastante interessante. Ele diz que Jesus é a humanidade de Cristo. E logo vem uma outra pergunta: e quem é Cristo? Cristo é a divindade do homem Jesus. Nós vemos essa situação ali em Marcos, capítulo 15, aliás, em 1 Coríntios, capítulo 15, quando o apóstolo Paulo ele vai falar do primeiro, né? Do primeiro Adão e do segundo Adão, e ele vem falar do primeiro Adão e do último Adão. Ali tem duas lições importantíssimas ali nesses dois versículos. Quando ele fala do primeiro e do segundo Adão, ele está falando do primeiro Adão que não nasceu de um relacionamento sexual, e do segundo Adão que também não nasceu de um relacionamento sexual, apesar de ter nascido de mulher diferente de Adão. Mas não foi com relacionamento sexual entre homem e mulher. Quando ele fala do primeiro e o último Adão, ele está falando do Adão caído, né? Que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem, que é Cristo, né? Trouxe o perdão por esse pecado. Então aí nós temos ali bem definida essa situação do primeiro e segundo Adão, do primeiro e do último Adão. São duas situações diferentes. E aqui, nós temos aqui no segundo ponto, vamos falar da incredulidade de Herodes, né? Homem devasso. O Herodes, que tinha mandado decapitar João Batista, ficou atormentado
apesar de ouvir João Batista, de respeitar João Batista, mas nunca se converteu, nunca recebeu a palavra. E aí ficou esse tormento, depois que ele manda decapitar João Batista, ele fica com esse tormento, que quando ele via alguém com entendimento da Torá, com entendimento da palavra, com revelação, ele já, na mente dele, era João Batista. Ele ficou atormentado. O segundo subtópico vai dizer homem perturbado, que nós acabamos de falar, né? Ele ficou atormentado, ficou perturbado. Não se rendeu a Cristo e ficou com essa perturbação. Quem ele via sendo usado por Deus, com conhecimento da Torá, com conhecimento do judaísmo, com a palavra de paz, de salvação, ele já achava que era João Batista que tinha voltado dos mortos. O terceiro subtópico vai dizer a técnica de sanduíche. Essa palavra técnica de sanduíche: entrou a filha de Heródias e dançando agradou Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. Né? Na teologia bíblica tem-se por técnica de sanduíche, né? Traz esse nome, a modalidade redacional, né? Em termos da redação, muito usada no Evangelho de Marcos, em que determinada história é abruptamente interrompida por uma segunda, com posterior retomada da primeira, né? Que aconteceu ali quando Jesus vai para o outro lado do lago da Galileia, liberta o gadareno, depois ele volta, encontra, e aí Jairo fala com ele que a sua filha está doente, e ele chama Jesus para ir à sua casa para curar sua filha, e nesse interim ele cura a mulher do fluxo de sangue, é curada por tocá-la nele. Então, a mulher do fluxo de sangue é justamente esse sanduíche, que entrou no meio. Sanduíche, em inglês, é aquilo que está no meio, o recheio, né? Então, não estava no script, mas apareceu, e é chamado de sanduíche. Então, no Evangelho de Marcos tem várias situações dessa, em termos de sanduíche. O terceiro e último ponto vai falar sobre a incredulidade dos discípulos, né? A incredulidade, nós já falamos da incredulidade dos irmãos, está registrado na Bíblia. Agora, a incredulidade dos discípulos. Ao alimentar uns 5.000 homens, né? Aqui, em Marcos capítulo 8, versos 5 e 14, vai falar dessa situação. Quando Jesus vai advertir os seus discípulos acerca do fermento. Cuidado com o fermento. Toda vez que você vê essa palavra na Bíblia, fermento, ela não é boa, ela está falando de pecado, ela está falando de crescimento desordenado, ela está falando de avareza. E aqui, Jesus vai falar da incredulidade dos discípulos, né? Quando ele diz aqui: porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós de comer, né? Ao alimentar, a primeira multiplicação. Nós temos duas multiplicações de pães. A primeira multiplicação de pães foi cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E foi alimentado com 2 pães, com 5 pães e 2 peixes, aliás. E desses 5.000 pessoas, fora mulher e criança, depois de alimentar, sobrou 12 cestos. Já na segunda multiplicação de pães, eram menos pessoas. E tinha mais pães e mais peixe. Não diz quantos peixes mais, mas era mais. E os pães diz que era 7 pães. Mas Jesus, ele fala justamente isso porque os discípulos são confrontados quando Jesus disse: vocês não entenderam nada. Né? A incredulidade dos discípulos aqui, porque na primeira multiplicação Jesus pergunta: quanto foi alimentado quando tinha 5.000 homens? E aí os discípulos responderam, né? Sobrou 12 cestos. E por que agora menos pessoas, cerca de 4.000 pessoas, e sobrou apenas 7 cestos? Porque na hora de apresentar o pão, na primeira vez, alguém apareceu no meio da multidão e entregou tudo que tinha. 5 pães e 2 peixes.
Da outra vez, os discípulos tinham 8 pães e só apresentou 7. Aqui, capítulo 8, verso 14. Versículo 5 e verso 14. Só apresentou 7. E aí ficou com um no barco. E é ali que Jesus vai e conversa com eles, vai dizer, olha, guardai-vos do fermento dos fariseus. Porque não apresenta tudo que tem. Mentem na hora de apresentar para Deus ou para alguém, para ajudar alguém, né? Fala uma coisa e apresenta outra. Tem determinada coisa e na hora de apresentar, apresenta outra. Então, essa incredulidade dos discípulos está registrada justamente nisso. Está ali, intrínseca ali no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Né? E nós temos que nos apresentar a Deus com tudo que nós temos. Porque Deus, quando enviou o seu Filho, Ele enviou tudo que Ele tinha, seu único Filho. E ao nos resgatar, através do Filho, nós somos herdeiros de tudo que Ele tem e de tudo que Ele é. Assim também Ele espera de nós, que nós nos apresentamos diante dEle verdadeiramente com tudo. E os discípulos, escondendo um pão, ficaram com um pão no barco e apresentaram só 7. Por conta disso, alimentou menos pessoas e sobrou menos cestos. E é isso que o Evangelho está acontecendo hoje. Está chegando em menos pessoas, ensinando menos pessoas, sendo que tem o suficiente para estar fazendo a obra do Senhor da forma que Ele quer. O segundo subtópico do terceiro vai dizer, ao andar sobre as águas. Esse andar sobre as águas aqui, muita gente confunde com a situação da primeira travessia que ele faz para libertar o gadareno. Da primeira travessia, quando ele vai libertar o gadareno, que Satanás manda um vento ali para impedir que eles cheguem do outro lado, Jesus estava no barco e estava dormindo. Nessa situação aqui que eles estavam atravessando só, e Jesus depois vem, na 4ª vigília da noite, que é a vigília romana, porque na vigília judaica, em Lamentações 2,19, Juízes 7,19, 1 Samuel 11,11, a vigília judaica era 3 vigílias por noite, 3 vigílias de 4 horas. Mas como Israel estava subjugado por Roma, e Roma, o calendário dele era diferente, então eles tinham 4 vigílias da noite. E aqui Jesus, quando termina de orar e desce do monte para ir encontrar os discípulos, eles já estavam lá no meio do lago da Galileia, e Jesus vai andando sobre as águas. Na 4ª vigília da noite, que aqui já é que entre de 3 às 6 da manhã. E tem essa diferença das vigílias, né? Quem está no Novo Testamento vai encontrar as vigílias de 4 vigílias. E quem está no Antigo, vai ver no Antigo Testamento, era 3 vigílias por noite. E justamente nessa 4ª vigília, e nessas trocas nessas vigílias, tinha uma troca de guarda. Que no latim, na língua romana, esses guardas eram chamados, os atalaias, né, que tem vários nomes, mas esse guarda era chamado de galo. Então, quando o galo canta, mudava-se a guarda e passava para a próxima vigília. É tanto que quando Jesus fala para Pedro que Pedro negaria antes, né, Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, né? E esse galo não é galo de galinha, né? Não é ave. Era justamente um guarda, que foi assim que era chamado em Roma. Assim como é chamado de sentinela, né? Nos quartéis do Brasil é chamado corneteiro, quando é para trocar a guarda. Pois bem, então aqui o que fica da nossa lição aqui do capítulo 6 de Marcos é que Jesus, ele veio revelar o Cristo. E a igreja precisa conhecer o Cristo, e não apenas o que Jesus pode fazer. É tomado muito tempo de que Jesus faz, dos milagres que Jesus fez, e muito pouco do que quem é Jesus.
E os próprios discípulos, naquele dia, quando Jesus ele faz ali uma pesquisa de opinião, ali em Mateus capítulo 16, né? Verso 18, ele vai dizer assim: o que dizem os homens ser o filho do homem? Aí eles vão dizer, olha, estão dizendo que tu é Elias, que tu é Jeremias, que tu é um dos profetas. Aí ele muda a pergunta e diz: e vocês que estão comigo agora, já há tempo comigo, quem dizeis que eu sou? Essa expressão eu sou é a mesma que Deus usa para Moisés. O eu sou, o Deus, o Messias, né? o Cristo, aliás. Aí ninguém sabia a resposta. Aí Deus revela para Pedro. Aí Pedro vai e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai e diz para ele: olha, mas não foi tu. Isso não vem de ti, isso foi meu Pai que te revelou. Mas aí ele teve uma revelação, mas não teve a compreensão. Porque uma coisa é você ter uma revelação de algo do céu, de algo de Deus. Outra coisa é tu compreender. E essa está sendo o nosso problema, o problema da igreja. Tem a revelação, mas não compreende. Porque pela ótica humana não dá para compreender. Então nós precisamos entender, precisamos compreender o que Jesus quer falar, o que Cristo está fazendo, qual é o evangelho do reino, o evangelho da graça. Nós precisamos ter esse conhecimento para não cair em heresias, para não cair em mentiras, para não cair nos falsos pregadores e falsos ensinadores, falsos profetas. É quando a gente tem o entendimento, quando a gente tem justamente aqui que nós temos a compreensão, né? Como nós temos a compreensão é que nós vamos entender a palavra. Pois essa é a lição de número 5, no capítulo 6 de Marcos, onde Jesus veio para apresentar, para trazer o Cristo, né? Ele veio para pregar o evangelho do reino, e esse evangelho do reino para ele trazer Cristo através de Jesus. Como nós falamos aqui, desse conceito, quem é Jesus? Jesus é a humanidade de Cristo. E quem é Cristo? É a divindade do homem Jesus. Que Deus abençoe, tenha uma boa aula. E estamos aqui, que você pode também fazer perguntas, né? E você pode se inscrever no nosso canal, ative o sininho, dê seu like, seu dislike, comente, né? E você também possa também passar para frente, que você possa compartilhar aquilo que você aprendeu, se foi de importância para você, se abriu portas para você, se você entendeu mais algo acerca do Evangelho, acerca da palavra do Senhor, né? Compartilhe, vamos estudar juntos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.